triplique as suas reservas na baixa temporada. Hoje você vai descobrir a importância de ter um meio de hospedagem atraente. Sexy não esse nome, né? Atraente, um meio de hospedagem atrativo, digamos assim. Saber disso vai deixar você mais próximo de triplicar as suas reservas e ganhar mais dinheiro com o seu negócio de hospedagem. A sua dificuldade é que muitas vezes você não consegue mostrar os seus pontos fortes e o seu atributo de valor para o seu hóspede, principalmente na baixa temporada, se você quiser triplicar as suas reservas. Por causa disso, você não consegue chamar muita atenção, causar aquele impacto e, consequentemente, você se tornar um imã de hóspedes. Simplesmente por conta desses detalhes, né? Ou seja, dos pontos fortes que precisam ser ressaltados, os atributos de valor. Pessoal, quem puder dar um likezinho no vídeo já aqui, quem estiver me assistindo pelo Instagram, deixa teu likezinho aqui, teu coração. Você que está me vendo no YouTube, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mesma coisa você no Facebook, tá? Isso é super importante para a gente que produz conteúdo. Mas vamos lá, vamos no tema propriamente dito. O que é essa grande dificuldade, né? As pessoas falam, cara, vender na baixa temporada é algo muito difícil, é algo extremamente difícil, porque a demanda é muito baixa, a oferta é muito alta, e eu não sei exatamente como é que eu faço. Quais são os pontos que eu devo trabalhar para conseguir ter esse resultado? Por quê? Porque eu acredito que você já deva ter tentado de várias formas subir, né, as suas vendas, principalmente na baixa temporada, trazer mais hóspedes. Mas parece que tem uma barreira ali, né, nos 20%, 30%, e é intransponível. Aí você pensa, cara, eu já troquei as minhas camas, né? Comprei camas novas para dar mais conforto para os meus hóspedes, troquei meu enxoval, estou cuidando do meu jardim, pintei a minha propriedade, pintei meu apartamento, pintei minha casa temporada, pintei minha pousada, meu hotel, tá tudo pintado. Só que você entende que tudo isso que você acabou de pensar são pontos de qualidade. Qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. Aí você pensa, tudo bem, então eu já tomei outras atitudes para vender mais também na baixa temporada. Eu ativei todas as promoções que as plataformas me sugerem, seja Booking, seja Airbnb. E aí eu falo, ativar as promoções sem ter uma estratégia clara é o quê? Perda de tempo, perda de dinheiro. Outro ponto também que você pensa, para vender na baixa temporada, eu vou baixar meu preço. E aí acontece que em algumas situações você baixa o preço abaixo do custo do quarto vazio. Ou seja, você está vendendo abaixo do valor ideal. Ou seja, está tirando dinheiro do bolso, está recebendo o hóspede tirando dinheiro do bolso. Então, por quê? Porque você desconhece o custo do seu quarto vazio. Então, esse é um outro ponto. Então, ou seja, ativa promoções que deveria ativar, vende abaixo do preço, toma certas atitudes que acredita que está melhorando a percepção de valor, enquanto no intuito mesmo que está acontecendo é uma preservação da qualidade, digamos assim. Então, você entende que esses pontos, eles são importantes, mas a gente tem que focar em outros detalhes para que a gente consiga continuar vendendo mesmo na baixa temporada, que é o grande desafio da maioria dos gestores, tá? E ainda assim, né, quando você faz tudo isso que eu acabei de falar, você não vende o tanto quanto você gostaria. Isso é normal, isso não é algo que me surpreende. Por quê? Porque eu sei que isso daí você tem que trabalhar no dia a dia. Não são esses pontos que vão fazer você vender num período de baixa demanda, que é exatamente no período da baixa temporada. E aí, existem dois pontos que você deve ter atenção. Basicamente, o primeiro ponto é sempre se manter produtivo. Mas, Greg, como é que eu vou me manter sempre produtivo? É você pensar se as ações que você está executando, né, quase que diariamente, o ideal é que seja diariamente, mas vamos dizer que você não execute todo dia, sejam ações que façam você ter um retorno financeiro por isso. Então, você está se mantendo produtivo, você está focando em atividades estratégicas. É isso que você tem que pensar. Essa atividade que eu estou fazendo agora, se eu estou assistindo uma live do Lagreca, qual o intuito? O intuito disso aqui é que eu aprenda mais estratégias para que eu consiga vender, subir minha ocupação e, consequentemente, triplicar as minhas reservas. Isso aqui, você está adquirindo conhecimento, você está aprendendo coisas novas, então você está tendo uma ação produtiva, que é algo que quanto mais você assiste minhas lives, quanto mais você aprende as estratégias, aumenta a sua receita. É fato. Ou você está se mantendo ativo, ocupado o tempo inteiro, focado em atividades que não trazem retorno, mas são atividades essenciais que, de antemão, deveriam ser delegadas, e você não está delegando, então você está gastando tempo em atividades que são não estratégicas, mas são fundamentais para o operacional. Então, esses são pontos que você tem que ter essa clareza, tá? Então, por quê? Porque quando eu vou trabalhar numa baixa temporada, eu tenho que saber exatamente quais são os pontos que vão fazer o jogo mudar. Então, por isso que eu comecei com essa introdução falando sobre produtivo, você focar em atividades estratégicas que trazem retorno, ao invés de se manter ativo, onde você executa tarefas que são não estratégicas, mas que são importantes para a manutenção do operacional. Você tem que
ter uma balança aí e, obviamente, você tem que vender mais pro lado do produtivo, que são as estratégias que fazem você vender mais, consequentemente. E todas as hospedagens, né, eu não conheço nenhuma, pelo menos, que não tenha sazonalidade. Até o próprio Beach Park, né, que dispõe de hotéis, que tem um parque aquático, que é a atração da cidade, basicamente, a cidade de Aquiraz, ela gira em torno do Beach Park. O próprio Beach Park, ele tem a sazonalidade dele, né? Todo ele tem. Por esse motivo, é o que eu sempre digo para vocês, aproveitando que a gente aí já está faltando aí mais ou menos aí um pouco mais de um mês, né, para a gente encerrar o ano, é importante que você atente-se para que o planejamento do seu meio de hospedagem tem que ser um planejamento anual e não planejamento mensal. Por que isso? Porque naqueles meses que você tiver com a baixa ocupação, você sabe que você vai ter uma meta, um objetivo, mas que aquilo está sendo equilibrado por conta da alta estação. Então, por isso que o planejamento de um meio de hospedagem não tem como ser feito de forma mensal. Por quê? Porque vai ter meses que você pode só empatar as contas e não tirar nada, não ter lucro nenhum. Ou você até mesmo fechar um pouco abaixo do que você estava esperando. Mas aí você tem uma gordura de outros meses, por isso que é importante esse planejamento, que você tenha um acompanhamento semana a semana, mês a mês, trimestre a trimestre, semestral, e você saber quais as ações eu posso tomar. Então, por isso que as pessoas costumam pular essa etapa, muitas vezes, do planejamento, porque eles acham que é perder tempo. Pelo contrário, um planejamento, tem até um livro que eu estou lendo ali, 1 ano e 12 semanas, ele fala que o planejamento faz parte da área estratégica, onde você está sendo produtivo, porque você vai ter uma economia de tempo em torno de 30%. Porque você vai executar as estratégias que estão de acordo com os seus objetivos. Então, esse é um pensamento principal, antes de eu detalhar quais são as estratégias que você precisa ter para que você consiga vender na baixa temporada, tá? Outra coisa também, que grande parte dos gestores, né, muitas vezes não fazem, né, não pensam nisso, eles constroem e preparam o seu meio de hospedagem pensando em si. Isso é um erro crucial. Muitas vezes você prepara o seu imóvel, independente de qual seja, você é anfitrião, pousadeiro ou hoteleiro, pouco importa, mas você prepara a sua hospedagem pensando em si. Muitas vezes, o público que o seu imóvel recebe, que o seu meio de hospedagem recebe, não é aquele público que muitas vezes parece com você. Você pode ter um padrão de vida muito superior ao público que você recebe. Então, às vezes, você prepara o seu meio de hospedagem, mas as pessoas que você gostaria de atrair não enxergam valor e você atrai um público que se conecta com essa sua proposta. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você não escolheu o público escolheu você. Só que não deve ser assim. A gente tem que entender quem é o nosso público-alvo para que a gente prepare o nosso meio de hospedagem com o hóspede. Essa que é uma grande sacada da baixa temporada. Por quê? Porque você vai ter atrativos, você vai ter atributos de valor, você vai ter diferenciais que vão fazer os hóspedes se atrair pelo seu meio de hospedagem na baixa temporada, que é o tema da live de hoje. Ou seja, o tema da live de hoje é o quê? Triplica suas reservas na baixa temporada. Se eu quero atrair uma demanda numa baixa temporada, sabendo que a oferta é alta e a demanda é baixa, eu tenho que me preparar. Eu tenho que entender o meu hóspede, ressaltar os meus atributos de valor, entender quais são os meus diferenciais e construir o meu meio de hospedagem com o hóspede. E não para o hóspede, não é para o hóspede, é com o hóspede, porque eu escuto ele. O com é escutar, é entender o que ele precisa, o que ele busca, o que ele está almejando. Entende? Então, esse alinhamento é muito importante. Outro ponto também, ter vantagens competitivas, atributos de valor que sejam latentes, ou seja, atributos de valor que saltem aos olhos, porque eles te farão vender muito mais numa baixa temporada. Tá? Isso é importantíssimo e muita gente pode acreditar no que eu estou falando. As pessoas querem vender, mas elas pulam etapas, porque não existe você querer vender algo se você não mapeou para quem você quer vender. Ah, é visitante. Cara, isso é muito amplo. E quem é genérico, quem quer conversar com todo mundo, quem quer agradar todo mundo, ele termina sem público. Aí ele termina o quê? No Muro das Lamentações. Como diz o Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre, você termina na corrida dos ratos. Aí você não tem um meio de hospedagem próspero. Você tem um meio de hospedagem que sobrevive às tempestades. Né? Então você está ali, paga a conta, o mês se aperta, pega um dinheiro, entra no cheque especial, entra no crédito rotativo do cartão e vai naquela baldeia, mas vai vivendo assim anos e anos e não consegue prosperar. Por quê? Porque pulou etapas, porque está mais focado lá na frente em fazer dinheiro do que trabalhar a base, preparar o produto para que você consiga atrair. Eu costumo dizer assim, é como se você construísse um jardim, como se você preparasse um jardim e as borboletas viessem.
É mais ou menos isso. Então, eu preparo o meu jardim, eu preparo o meu território, eu não preciso ir na floresta caçar borboleta. Quando eu preparo o meu ambiente, quando aquilo é latente, salta aos olhos, a minha proposta de valor para o meu hóspede ideal, para o meu hóspede-alvo, eles vêm até mim. Claro, obviamente tem que ter um trabalho feito de marketing através das plataformas, redes sociais, mas obviamente eu vou sofrer menos com a baixa temporada quando eu entendo um pouco sobre isso, tá? Outro detalhe também, né, que é super importante, e eu costumo dizer que durante as minhas andanças aí, né, por várias cidades, vários estados, ainda quando funcionário da plataforma, né, do Booking na época, eu me lembro que a maioria dos meios de hospedagem, eles não tinham uma estratégia muito bem definida do que queriam fazer. Uma coisa que eu canso de dizer aqui, para quem me segue, para quem é seguidor novo, para quem está me escutando pela primeira vez, é o seguinte: entenda na sua cabeça que diária média ela não paga a conta do seu meio de hospedagem. Então, quando você define uma estratégia, que eu vou detalhar todos os pontos para que você venda na baixa temporada, tá? Mas quando você define uma estratégia, você tem que estar muito ciente. Se você quer ganhar um ticket mais alto e ter menos rotatividade, então, assim, vou ter menos reservas, mas eu vou vender por um ticket mais alto. Essa é a minha estratégia, tá tudo bem? Ou, se eu vou vender num ticket mais baixo, porém, eu vou ter um volume de reservas maior. Qual é a estratégia que eu quero adotar com isso? Isso é importante que vocês entendam. Outro ponto também, que tem que estar latente aos olhos, tá? Ou seja, saltando na cara, piscando. O que diferencia o teu meio de hospedagem de forma geral e que faria com que os hóspedes se hospedem com você ao invés do seu concorrente? O que você tem que as pessoas dizem assim, cara, essa proposta aqui, só ele que me entrega. O que você tem? É difícil fazer esse exame de consciência, é difícil. Não vou dizer para você que é algo fácil, que você fala assim, eu já decidi, o meu ponto forte é esse. Não vem me dizer que o teu ponto forte é atendimento e serviço, porque isso é qualidade, isso é obrigação. Isso não é diferencial. O diferencial é a experiência que o hóspede tem. Aí você pensa, experiência como assim? Como que eu quero que ele se sinta? Como que eu quero que... Qual é a sensação que eu quero que permeie nele o tempo que ele estiver hospedado comigo? Ou seja, o que é que eu quero que esse hóspede tenha? As lembranças, as conexões, o bem-estar? Não sei. Mas o que é que eu tenho? Ou seja, e o que é que me diferencia? Se você não souber a principal diferença do seu produto, é muito difícil você gerar esse valor e o hóspede perceber isso, que nem você percebe. Então, isso era uma pergunta que eu dizia. O que é que faz o hóspede escolher o teu meio de hospedagem e não escolher o concorrente? Isso tem que estar muito forte, muito ressaltado, para que você consiga sofrer menos na baixa temporada. E agora eu quero listar todo o passo a passo, tá? Quem ainda não pegou papel e caneta na mão, pegue seu papel e sua caneta na mão agora, porque a hora que a gente tem, como diz a minha aluna Paula, não sei se ela está por aqui, se ela está conectada, mas papel e canetinha na mão, vamos, porque agora é hora de aula, é hora da gente trazer um conteúdo que vai ser capaz de triplicar as suas reservas, né? Lembrando para vocês que quem ainda não se inscreveu na semana, triplica suas reservas, se inscreva, link está aqui em cima, 100% online, 100% gratuito. Você está me vendo no YouTube, no Facebook, link está aqui embaixo do vídeo na descrição. Então corre lá e vamos lá, vamos começar com um assunto propriamente dito, né? Feito as devidas introduções. Quem puder deixar um likezinho também no vídeo aqui no YouTube, Facebook, deixa teu like, por favor. E você que está me vendo aqui no Instagram, desce o dedinho aqui no coração, só para que o Instagram identifique que é um conteúdo relevante. E se você puder, tem um aviãozinho aqui, clica nesse aviãozinho, manda para 2 amigos, seleciona 2 amigos lá, dispara, vem aqui assistir essa live. Beleza? Vamos lá. O que é o conteúdo propriamente dito da agora, para que a gente consiga triplicar as nossas reservas, mesmo no período de baixa temporada? Primeiro ponto que eu canso de repetir, e acho que isso para mim, é a base de qualquer venda. É a base de qualquer venda. Conheça as pessoas que você quer vender. Ou seja, saiba quem são os hóspedes que você quer receber. Não são famílias, não são casais. Existem muito mais detalhes do que isso. Então, importante que você saiba, eu fiz uma última live aí, agora eu não me lembro exatamente, mas lives anteriores que estão salvas aqui no canal do YouTube, ou você pode assistir através do Instagram. Também está salva no feed do Instagram. Eu fiz uma live só falando sobre hóspede-alvo. Cara, detalhei tudo que tem que falar, o que é que eu tenho que saber, como é que eu tenho que conhecer. Então, importante que você entenda isso. Primeiro, saiba para quem você quer vender. Segundo ponto, dê atenção às avaliações negativas, porque elas são basicamente uma consultoria para você. Ou seja, são os hóspedes gritando no seu ouvido, e assim, cara, eu quero que você melhore nisso, eu não gostei disso. Então, é importante que você tenha atenção, tá? Então, assim,
examine as suas avaliações negativas, não só as suas, como as dos seus concorrentes também. Para você entender o que eles estão errando, para você acertar também. Então, para quem eu quero vender, estudar as avaliações negativas minhas e dos meus concorrentes. Terceiro ponto, você tem a obrigação de saber trabalhar muito bem com as plataformas, que é algo que eu vou ensinar, né? Eu vou falar sobre os 9 pilares de conversão dentro do nosso evento, Semana Triplica Suas Reservas, né? Eu vou falar mais detalhes sobre o método de hospedagem lucrativa, como é que esse método foi criado, por que ele funciona, vou trazer vários detalhes dele. Então, é importante que você aprenda a trabalhar com as plataformas, porque como eu ensino no método, as plataformas, elas me proporcionam o efeito vitrine, que é o efeito outdoor. Ou seja, quanto mais eu apareço nas plataformas, mais eu vendo por elas, mais eu tenho reservas diretas. Então, aprenda a trabalhar com as plataformas para que você consiga exatamente vender muito bem também, né, através da baixa temporada. Outro ponto, investigue seus concorrentes, tá? É importante que você investigue os seus concorrentes. Por que eu tenho que investigar meus concorrentes? Porque eu tenho que saber o que eles fazem de bom e, obviamente, eu vou modelar os meus concorrentes. Por que eu não vou modelar? Eu tenho que entender o que é que eles estão fazendo que é bom, o que é que eles fazem que me saltam os olhos, o que é que meus concorrentes fazem. Então, meus concorrentes estão fazendo isso, isso e isso. Eu vou olhar, vou fazer melhor do que eles estão fazendo e vou oferecer um pouco a mais do que isso. Então, é o próximo ponto extremamente importante, que você investigue eles e modele-os e entregue sempre mais do que eles. Próximo ponto, entenda quais são os seus pontos fortes, quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades que você tem para vender mais e quais são as ameaças que você enfrenta. Ou seja, basicamente uma análise SWOT. E essa análise SWOT, ela não só serve para o seu meio de hospedagem, ela serve para que você entenda exatamente aonde que você é muito bom, aonde que você pode melhorar, quais são as oportunidades talvez que você não está enxergando, que você não vê, e quais são as ameaças que você pode enfrentar. Porque se você não mapeia essas mensagens agora, se você não entende essas ameaças que você pode enfrentar, provavelmente isso pode te surpreender no futuro. Então, isso é um ponto extremamente relevante. Você fazer essa análise e entender aonde que você pode atuar. E aí, você vai começar a construir o seu produto. Como eu falei, para que eu consiga triplicar as minhas reservas na baixa temporada, eu tenho que saber muito bem para quem eu vou vender, eu conhecer o meu hóspede exatamente como você faria se você estivesse paquerando uma outra pessoa. Você sabe para onde essa pessoa frequenta, que tipo de música essa pessoa escuta, que tipo de bebida ela bebe, para onde que ela vai, quem são os amigos dela, que faculdade essa pessoa está fazendo, o que é que ela estuda, com o que é que ela trabalha, se ela tem filho, se ela não tem, onde é que ela mora, se ela mora sozinha, se ela mora com os pais, você sabe tudo. Então, a mesma coisa que você faz quando você está no momento de paquera, você deve fazer a mesma coisa exatamente quando você está mapeando o seu hóspede-alvo. Então, para a gente construir o produto, para que a gente consiga vender tanto na alta quanto na baixa, investigar o meu hóspede-alvo, e aí eu faço uma análise SWOT, que eu acabei de falar, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, investigo os meus concorrentes para entender o que eles estão fazendo de bom, leio as avaliações negativas para saber onde eles estão errando, para saber onde eles estão deixando espaço, uma brecha para que eu trabalhe lá dentro, determine os principais benefícios que a sua hospedagem. Lembre que eu falei benefícios, eu não falei características. Então, você entender quais são os principais benefícios que o seu meio de hospedagem proporcionam para as pessoas. Quais são os benefícios? Você não vai me falar que você tem uma cama, que você tem um chuveiro elétrico, que você tem estacionamento. Isso são características, isso não são benefícios. Então, quais são os benefícios que saltam? Ou seja, o que é que o hóspede sente, qual a experiência que ele tem quando ele está no teu meio de hospedagem? E aí, esses benefícios, você precisa o quê? Você precisa comunicá-los para as pessoas. As pessoas precisam ter clareza. E o óbvio precisa ser dito e repetido. É o que eu costumo dizer. Não basta que você pareça ser o meio de hospedagem limpo. Você tem que não só parecer, mas você tem que ser. Ou seja, não basta ser, tem que parecer ser. Então, é isso que eu digo. Você tem benefícios? Clareza na comunicação. O que é que você oferece? O que é que a pessoa vai ter? O que é que ele vai encontrar no seu meio de hospedagem? Utilize também uma linguagem que se conecta com esse hóspede-alvo. Se você é uma pessoa que recebe, vamos supor, um público mais da terceira idade, você vai ter uma forma de falar, uma forma de se expressar completamente diferente de se você atua num público mais jovem. Por quê? Porque a comunicação é diferente. Eu me comunico com um jovem de um jeito e me comunico com uma pessoa da terceira idade de outra. Porque são linguajares, digamos assim, dialetos diferentes, né? Então, isso é muito importante. Outro detalhe, todos os seus pontos fortes que a gente viu, que vão gerar impacto, que vão causar atenção
no seu hóspede que você tanto deseja precisam estar, ou seja, devidamente ressaltados nas fotografias para causar impacto, para chamar atenção. Se você não causa impacto no seu hóspede-alvo, se você não chama atenção, ele não clica no seu anúncio, ele não te pede uma cotação. Então, você saber isso, você ressaltar isso através de fotos é extremamente importante. Outro detalhe também, que você pode criar uma oferta irresistível, especialmente no período de baixa temporada. E aí eu falo para você assim, cara, como que cria uma oferta? Uma oferta é algo único, é algo que você empacota para que você ofereça para as pessoas, para que dizer, cara, realmente o que ele está me oferecendo é uma condição, é uma oportunidade única. E como que eu crio uma oferta especial? Escolhendo o preço certo, sabendo que eu vou entregar o melhor produto, que eu vou proporcionar a melhor experiência, que eu tenho as melhores formas de pagamento para aumentarem a minha demanda, onde eu trabalho de diversas formas, cartão, dinheiro, TED, Pix, DOC, criptomoeda, enfim, o que você quiser, está aqui. Você tem as políticas certas, ou seja, as regras da casa muito bem definidas para evitar qualquer atrito, qualquer desacordo comercial. O que acontece é isso. Então, tem as políticas que são basicamente as garantias de que eu sei que vou entregar uma oferta muito boa, ou seja, para que ele não pense muito. E, por fim, a escassez. Então, eu tenho preço, produto, experiência, condição de pagamento, políticas e regras da casa e escassez. Isso aqui cria uma oferta irresistível. Mas as pessoas querem vender como na baixa temporada? Simplesmente focando no preço. Ah, eu tô baixa temporada, a demanda está baixa, a oferta está alta. Cara, se tu conhece o hóspede, se tu já estudou teus concorrentes, já ressaltou teus benefícios, teve clareza na comunicação, essa comunicação tem uma linguajar que conecta com os hóspedes, os benefícios estão saltando aos olhos, estão gerando impacto, estão chamando a atenção, a oferta está bem empacotada, por que eu não consigo vender na minha baixa temporada? Então, lista todos os benefícios, todos os tópicos que você entrega, porque a baixa temporada só os fortes sobrevivem de verdade. Só aquelas pessoas que realmente sabem as estratégias que conseguem vender muito bem numa baixa temporada. Porque a maioria das pessoas, eles ligam o piloto automático. Eles colocam um preço e fica aquele preço ali. Obviamente que o que eu estou falando aqui tem muito mais pontos que poderiam ser ressaltados com muito mais profundidade. Eu teria que detalhar cada um desses pontos que eu estou aqui dentro. Mas eu estou trazendo uma noção para que você consiga já entender como que é viável você triplicar durante uma baixa temporada. E, obviamente, que todos esses benefícios, todas essas ofertas, toda essa comunicação, todo esse linguajar, tudo tem que ser muito transparente, com informações que não deixem nada no subentendido, no campo nebuloso, digamos assim. Lembre-se, a comunicação, seja ela verbal, seja ela escrita, ela serve exatamente para gerenciar as expectativas dos nossos hóspedes. Comunicação, fotografia, conteúdo, as próprias avaliações, as escritas, né? Não falo só as notas, mas as pessoas, os recadinhos, né, que são dados das provas sociais, aquilo ali nada mais é do que dar uma certa transparência. Ou seja, você gerencia uma expectativa de um hóspede, de um futuro hóspede que se interessou em ficar com você. Então, isso é muito importante. Outro detalhe também, como Lagrega, que eu posso oferecer essas as minhas ofertas? Como é que eu posso oferecer algo diferente se as plataformas às vezes engessam a forma que eu quero me comunicar, o meu anúncio? Às vezes eu quero colocar meu anúncio de uma forma e eu não consigo colocar ele porque a descrição é travada, porque na descrição do Airbnb eu posso colocar uma descrição. No Booking, de acordo com as opções que eu coloco lá na minha aba de propriedade, já sai todas as minhas descrições. Como é que eu faço para saltar isso? Cara, eu pego uma foto, se você é uma propriedade, por exemplo, focada em casais. Na baixa temporada, eu tenho um aluno que tem um meio de hospedagem, alguns lofts que ficam em Palhoça, próximo ali à Grande Florianópolis, Santa Catarina, e ali o lance dele é o quê? É praia. Ou seja, no sul, chuva, frio, quem é que vai para a praia? Ninguém. Então ele pegou o loft dele, que é voltado para casais, investiu na decoração, investiu nas fotografias, investiu nos serviços, que eu sempre digo para vocês, não só hotéis e pousadas, mas anfitriões têm que entender que vocês não são vendedores de diárias. Vocês são vendedores de experiências, vendedores de momento. Ou seja, as sensações, os momentos, o lazer, o conforto, é aquilo que eu estou ali para proporcionar para o meu hóspede. Então, ele deu um foco nisso, ou seja, colocando serviços, né, alimentos e bebidas, fotografias, decorações românticas. O loft dele bomba, mesmo no período de frio, mesmo no período de chuva. Por quê? As pessoas procuram. Porque ele focou no nicho, ele sabe o que é que o público quer. O público quer um romance, quer ficar num lugar mais reservado, mesmo que esteja frio, mas o lugar é bacana, um lugar aconchegante. Então você termina provocando o desejo nas pessoas
de se conectarem ou, consequentemente, né, confiarem no teu meio de hospedagem e verem como uma boa opção numa baixa temporada. Eu sou o tipo do hóspede que eu adoro viajar numa baixa temporada, porque eu vou para lugares legais por um preço muito mais acessível. Coisa que no verão eu poderia fazer a mesma coisa e, obviamente, que eu iria pagar o dobro por isso, né, o triplo por isso, e não teria o mesmo atendimento, a mesma velocidade nos restaurantes, na comida, etc. Então, são pontos que vale a pena você pesar aí. Outro detalhe também é que esses mesmos pontos que você ressalta nas plataformas, né, por quê? Porque você agora já entendeu quem você atende, como preparar o produto, como que você ressalta o produto, então você trabalha isso muito bem nas suas redes sociais. Ou seja, lembra, o Instagram hoje é a plataforma que, cara, se você quiser ser muito bem sucedido, se quiser vender muito bem, você tem que investir um tempo aqui. Aqui no Instagram. O Instagram, ele traz essa facilidade, essa comunicação. Você tem, assim, uma certa abrangência. Agora, obviamente, se você produz um conteúdo que dá um valor. Se você produz um conteúdo que engaja, se você ajuda a sua audiência. Então, quanto mais eu ajudo a minha audiência, quanto mais eu falo do meu destino, quanto mais eu falo das experiências que eu proporciono, quanto mais eu falo das facilidades que tem para se hospedar comigo, quanto mais eu falo sobre os pacotes que eu ofereço, os serviços exclusivos, quanto melhor eu empacoto essa oferta, quanto melhor eu me comunico, quanto melhor eu consigo proporcionar essa frequência, porque eu sempre digo que frequência vem antes de excelência, então eu tenho uma sequência de postagens, eu sou engajado no que eu estou fazendo, cara, tem como o cara não vender numa baixa temporada? Não tem como. Não estou falando que você vai vender a sua baixa temporada como você venderia uma alta temporada. Não estou falando isso. Isso é loucura. Não posso dizer para você que no inverno você vai vender igual ao verão. Tá maluco? Não, mas o que você tem hoje, você tem condições de triplicar o que você tem hoje. Porque eu tenho certeza que muito do que você faz hoje está na intuição. Que eu sei que seu meio de hospedagem, se você recebe famílias, quantos de vocês aqui que estão na live aqui conectada comigo, que recebem famílias, que recebem crianças, quantos de vocês têm uma caixa de brinquedo para uma criança? Quantos tem? São poucos. Aí você, eu adoro famílias, eu sou doido para receber. Por exemplo, eu sou um perfil família. Eu tenho um casal de filhos, eu tenho um menino e uma menina. Pô, eu, minha mulher, um menino e uma menina, ou seja, somos 4 pessoas. Aí eu vou para o meio de hospedagem. Você tem uma caixa de brinquedo, você tem entretenimento para criança, um lugar para ela pintar, um lugar lúdico, digamos assim. Você tem um plotter, sei lá, uma mesa para ele desenhar, umas caixas de brinquedo, uns jogos recreativos. Porque se você quer família, você tem que pensar nisso. Pô, ele não é teu público, ele não é teu hóspede. Né? Se eu sou casal, eu preciso fazer o quê? Eu preciso decorar o meu meio de hospedagem. Pétalas de rosa, oferecer espumantes, tábua de frios, esse tipo de coisa. Então, isso é voltado para casal. E quando é família? Eu tenho que ter o quê? Entretenimento, uma Smart TV legal, um sofá bacana para fazer uma sessãozinha de cinema, uma caixa de brinquedo para as crianças se divertirem, segurança para as crianças também, principalmente se você tem um apartamento ou se você tem uma piscina na sua casa, a piscina está coberta ali para não acontecer um acidente, isso também é muito importante. Os pais, pelo menos eu me atento muito nisso. Então, você está preparando o meio de hospedagem para mim. Então, esses que são os pontos. E, obviamente, de tudo isso que eu falei aqui, todo esse empacotamento que eu trouxe para vocês, é óbvio que você não pode também deixar de fazer uma chamada para ação. Então, já fiz tudo, preparei tudo na live, né? Trouxe tudo pronto, né? Recapitulando aqui, muita gente que chegou agora. Ou seja, sem quem eu quero atender. Fiz uma análise SWOT. Eu sei meus pontos fortes, minhas fraquezas, minhas oportunidades, minhas ameaças. Investiguei meus concorrentes. Determinei meus principais benefícios. Não são características, são benefícios. Transmiti tudo isso com clareza. Tive uma linguagem que se conectou exatamente com aquele público que eu queria trazer. Dei atenção especial nas fotografias, ressaltei meus pontos fortes, criei uma oferta irresistível com 6 pilares: preço, produto, experiência, condição de pagamento, políticas e regras da casa com a escassez. Empacotei numa oferta certa. Trabalhei a minha lista de benefícios em tópicos, para ficar mais fácil da leitura. Se eu puder escrever, né, seja no Airbnb, seja no meu site, eu trabalhei aquilo em tópicos. Eu fui transparente com o que eu ofereço, eu gerenciei as expectativas dele, fotos, conteúdos, avaliações, descrição, eu gerenciei a expectativa dele. Nos portais de reservas, eu tirei as fotografias que eu precisava tirar, coloquei um banner oferecendo que nos finais de semana de dezembro eu vou oferecer um jantar para casais, ou eu vou oferecer uma programação especial para a família. Eu tenho alguma coisa diferente que é escasso, que as pessoas valorizam que é escasso, para criar aquilo ali, né? Obviamente que a gente está falando de dezembro, que é a alta temporada para muitas pessoas, mas também é a baixa temporada para muitos, tá? Muita gente que está aí na serra agora sabe que a maioria das pessoas agora estão migrando para a praia. Então, quem está em serra, quem está no campo,
Não estou dizendo que isso é geral, mas muita gente agora está no momento de baixa, digamos assim. Enquanto muita gente que está no litoral está experimentando uma alta. Então, ressaltei tudo isso, coloquei o banner que ofereço serviços, produtos exclusivos, e no final eu fiz um CTA. Um CTA significa um call to action, a chamada para ação. Ou seja, clica aqui e me chama, clica aqui e reserva. Aqui está meu número, entre em contato, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo Google Meu Negócio, seja pelo site, seja pelo próprio Airbnb na descrição. Clique e reserve imediatamente. Você fazer uma chamada para ação e tudo isso. Então, isso são pontos que fazem você se fortalecer para uma baixa temporada. E aí eu pergunto, quantos de vocês estão preparados para fazer exatamente o que eu acabei de falar? E o que eu falei aqui agora não despende muito dinheiro não, tá? O que eu falei aqui agora é você usar a imaginação. Ou seja, o fato de você gerar mais valor não está necessariamente em você criar o luxo. Você pode ter um lugar extremamente instagramável, charmoso, com decoração, algo rústico, mas bacana, que chama atenção. Isso é um diferencial também. O diferencial não é só luxo, não é só modernidade. O rústico também o simples também é legal. Então, importante que vocês entendam isso, tá? Muito obrigado, turma. A gente se vê amanhã às 10 horas. Pessoal do YouTube, Facebook, um abraço.